Boa noite, companheiros do Caibai Schutel. Boa noite, Mauro. Nós estamos ouvindo a música de fundo, A Terra, de Amaral Ornelas. Daqui a pouco a gente vai ler o texto dessa música, que é muito interessante e ligado ao tema que a gente vai abordar hoje. Aguardando os companheiros chegarem. Boa noite, Sueli. Então, muito boa noite, companheiros do Caibai Schutel. Muito obrigado pelo convite. E vamos mais uma vez. Muito obrigado, Luzidalva. Muito obrigado pela recepção. Mas nós vamos, então, a título de prece, ler a letra dessa música. Essa música que vocês acabaram de ouvir é uma gravação do coral Boa Nova, que era um coral aqui da SEDAC, que é a Sociedade de Estudos e Difusão Allan Kardec, daqui de Campos, e que congregava o movimento espírita. Essa instituição não existe mais. E ela promovia as semanas espíritas da cidade. E uma das iniciativas foi exatamente formar um coral que se apresentava, à semelhança do atual coral da Liga, se apresentava em eventos, em semanas espíritas, eventos comemorativos das casas espíritas. E nós gravamos um LP em 1973, 74, já faz aí tem meio século. E essa música foi uma das gravadas, que é a música A Terra, de Amaral Ornelas. E como nós vamos conversar sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento, sobre consumismo,
matérias que estão ligadas ao nosso planeta, nós resolvemos trazer essa música e como abertura de nossa prece, esse texto, o soneto do Amaral Ornelas, A Terra. Agradece cantando a terra que te abriga, ela é o seio de amor que te acolheu criança, o berço que te trouxe a primeira esperança, o campo, o monte, o vale, o solo e a fonte amiga. Do seu colo desponta a generosa espiga que te farta o celeiro e te rege a abastança. Dela surge divino o lar que te descansa, a mente atribulada entre o sono e a fadiga. Louva-lhe a própria dor amarga, escura e vasta, exalta-lhe o grilhão que te candeia e arrasta, constringindo-te o peito, atormentado e aflito. Bendize as lições da carne humilde e santa. A terra é grande mãe que te ampara e levanta das trevas abismais para os sóis do infinito. Então, que nós possamos nessa prece render todas as nossas homenagens e nossos agradecimentos à Terra, esse planeta que nos acolhe com sua generosidade, com sua abastança, com toda a sua beleza e que acolhe a todos nós nessa atual encarnação. Vamos agradecer então a nossa terra e lendo este texto do Amaral Ornelas. Mas a nossa conversa hoje, ela tem como título o Espiritismo e o desenvolvimento sustentável e o consumismo. Nós vivemos hoje na Terra um momento de grandes discussões, de grandes temas, e um deles é exatamente o chamado desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, em rápidas palavras, seria todo o desenvolvimento que respeitasse o ambiente e que o sustentável aí é no sentido de ele se sustentar, de ele se eternizar, diferentemente, por exemplo, do desenvolvimento destrutivo. E parece que nós, seres humanos, a nossa grande preocupação foi ou tem sido destruir a terra, destruir os mananciais. Isso talvez tenha vindo da valorização do ser humano. Uma coisa curiosa, até mais ou menos o final da Idade Média, a centralidade do ser humano era a divindade, não é? Era o chamado teocentrismo. A centralidade das nossas discussões estava na figura da divindade. Com o Renascimento, com a valorização das ciências, com a criação das universidades, o homem percebeu que ele também era um semideus, vamos dizer assim, né? Ele era um criador, ou um co-criador, conforme diz André Luiz na sua obra Evolução em Dois Mundos. Nos capítulos iniciais ele faz uma observação muito interessante, de que nós não somos deuses, né? Mas somos co-criadores também. E uma das nossas funções aqui é co-criar a Terra, não é? Transformar a Terra. Nós somos seres transformadores da Terra. Não é? Nós abrimos valas, abrimos ruas, redirecionamos rios, explodimos montanhas e para melhorar condições de vida, de habitabilidade, enfim. Só que há determinados momentos em que a correria para a evolução, a correria para a mecanização e para os ganhos materiais nos fazem destruir o espaço em que nós vivemos, essa terra tão abençoada, conforme diz o Amaral Ornelas no seu lido soneto. Então, nós vivemos hoje um momento em que a ciência reclama, os órgãos governamentais ou não, eles reclamam e dizem mesmo que a Terra, alguns chegam a afirmar
que em 50 anos a vida na Terra será completamente destruída a partir da mudança do clima, né, das grandes tempestades, dos grandes transtornos provocados pela chuva. Então, o desenvolvimento das cidades tem provocado uma série de alterações no ambiente em que a gente vive e que tem provocado uma série de desastres. Há 2 anos, por exemplo, nós vimos aquele desastre no Rio Grande do Sul. Recentemente vimos agora em Petrópolis, em Juiz de Fora e em Ubá, cidades que foram arrasadas pela quantidade de chuvas, e muitos desses transtornos, eles se devem exatamente ao nosso descuido com a natureza. Quer dizer, nós não criamos um ambiente sustentável para que a natureza nos ajude, para que nós vivamos na natureza, nós que somos parte dela. Então, nós vemos, por exemplo, o excesso de asfalto nas cidades, acabando com a permeabilização do solo, né? A porosidade do solo. Isso faz com que as águas não escoem mais, a má distribuição do saneamento básico, fazendo com que os esgotos a céu aberto apareçam nas ruas, nas praias, com graves consequências sobre a saúde, né? A eutrofização do meio ambiente, em que muitos nutrientes são colocados nas fontes de água, nas fontes primárias de água, fazendo com que o oxigênio diminua, seja reduzido, com um reflexo na mortandade de peixes. Enfim, nós não tratamos bem a natureza. São vários episódios, vários eventos. A má colocação dos lixos, né? A má distribuição em sacolas de lixo, que nós não sabemos fazer, ou fazemos muito mal ainda. Enfim, são várias situações em que a gente vê que o nosso contato com o meio ambiente não tem sido sustentável. Um outro aspecto também a se examinar são exatamente as causas do problema. Não é? Por que o nosso desenvolvimento ele tem sido tão insustentável? E uma das razões é o consumismo desenfreado. Nós somos consumistas desenfreados, né? Nós, em todas as classes sociais, nós temos um consumo e um pouco cuidado com as matérias-primas, né? Eu vi há pouco tempo uma matéria a respeito do desperdício dos alimentos. E essa matéria dava conta de que no Brasil, eu tomei um susto quando vi essa pesquisa, o Brasil tem 2 produtos, talvez os campeões do desperdício. Um é o arroz, que a gente vê que nós jogamos muito arroz fora. E o segundo, pasmem, é a carne. Como que nós aproveitamos mal e distribuímos mal também e desperdiçamos a carne. A gente vê isso, se a gente começar a olhar, por exemplo, aos churrascos de fins de semana, de fins de ano, os churrascos familiares, a gente vê que realmente há muita perda, né? Há muita perda. Talvez pela abundância existente em nosso país, né? A sua extensão territorial, mas a verdade é que nós fazemos desses elementos tão vitais para a nossa alimentação um espaço de desperdício. Um outro fator que leva muito a essa questão do meio ambiente, porque tudo isso o desperdício leva ao lixo, e o lixo leva à adulteração do meio ambiente, né? Um outro fator que está muito ligado a isso também como eu disse no início, o aspecto consumista do ser humano. Nós somos consumistas. E segundo alguns estudiosos, nós temos algumas razões para esse consumismo exacerbado, exagerado
Uma das razões seria o impacto da mídia. Vocês já viram como que a mídia é sedutora, é insidiosa? A mídia nos faz, quase que nos empurra os produtos. E essa propaganda sedutora, por exemplo, quem que resiste a uma propaganda de uma pizza com queijo borbulhando, né? E mesmo que você não tenha fome, você vai comprar, você vai deixar em casa e às vezes você compra sem necessidade. No que você compra sem necessidade, você consome mais. No que você consome mais, você vai apelar para a natureza com as suas reservas. A grande questão do consumismo é que nós esgotamos a natureza. Então, a propaganda insidiosa, a propaganda constante, nos convidando a consumir com uma linguagem às vezes até autoritária, né? Uma linguagem impositiva. A gente vê, por exemplo, que nas propagandas da televisão, ela não pede para a gente consumir, ela manda a gente consumir. Ela manda. Boa essa pesquisa, né, Mauro? Que para produzir 1 quilo de carne, 15 mil litros de água em média. Veja só, como que a gente avança na natureza e como que esse desenvolvimento passa a não ser sustentável a partir do momento que nós ampliamos ampliamos a nossa capacidade de produção de carne, qualquer carne, né? Em especial a carne bovina, né? É necessário ter cuidado com isso, né? E talvez uma nova matriz de proteína, que nós sabemos que tem muitas, o mundo vegetal também é fonte de proteína, né? E não cobra tanto essa quantidade de recursos hídricos, né? Quantidade de água, etc, etc. Já há muitas pessoas que têm experimentado, e essa é uma das saídas, né? Uma das soluções do problema, é experimentar novas fontes de proteína, que não seja a carne animal, em especial a carne bovina. Então já começam a aparecer sugestões, já há grupos de pessoas que enveredam por esse caminho, buscando uma nova alternativa, exatamente preocupados com o planeta Terra, essa casa, no dizer de Amaral Ornelas, essa grande mãe que nos ampara e levanta. Então, a propaganda é um dos fatores que leva a isso, e que a gente precisa ter um senso crítico, né? A gente precisa ter um senso crítico para, em determinado momento, recusar. E um dos papéis do Espiritismo, a meu juízo, é exatamente esse. Ao trazer algumas fundamentações teóricas, que daqui a pouco nós vamos ver, nós nos lembrarmos desses aspectos, né? Uma outra razão para nós termos o consumo além do normal é exatamente o chamado fetichismo, o que os marxistas chamavam de fetichismo da mercadoria. O fetiche é todo produto que tem quase que um caráter mágico. Esses estudos vieram lá de Freud, com o fetiche sexual, um fetiche ligado apenas às fantasias sexuais. Mas isso foi reaproveitado e redirecionado para outras áreas do conhecimento humano. O fetiche na mercadoria é exatamente o momento em que nós vemos na mercadoria alguma coisa mágica. Quer dizer, nós não vemos a mercadoria no seu valor financeiro, né? No custo de produção, dos materiais que são utilizados para produzir, na mão de obra, no tempo de trabalho gasto para produzir. Tudo isso fica num plano inferior quando nós tornamos o objeto um fetiche. Quer dizer, nós damos ao objeto um caráter mágico, um caráter quase mítico, ou quase místico, poderíamos até dizer assim. Você vê, por exemplo, eu vi uma matéria há poucos dias, uma pessoa que tinha 250 sapatos. O que representa 250 sapatos? Representa o sapato como um fetiche, no sentido de que ele representa alguma coisa mais do que o sapato.
ele representa um poder de compra, um poder financeiro. A pessoa não vai usar esses 250 pares de sapato, né? Certamente não vai usar. Mas ao dizer que compra e ao projetar nas redes sociais, principalmente, que comprou aquele novo modelo, isso passa a ser um instrumento de poder, não é? Passa a ser um fetiche muito mais importante do que o valor monetário, do que o valor financeiro do sapato. Mas uma representação do seu poder, não é? Quase que uma mágica para mostrar à população que nós estamos sendo poderosos, nós estamos tendo um destaque social, né? Então a ideia do fetiche da mercadoria é uma coisa muito séria também, né? O fetiche da marca de roupa, aquele jacaré, não é, que aparece lá nas nossas camisas e que vai indicar um poder de compra. O carro, por exemplo, é um fetiche fantástico, né? Segundo alguns estudiosos, o fetiche ele troca a aparência, ele troca a essência pela aparência. Então não é a essência do carro, é a aparência que o carro vai ter, né? O que ele vai representar. E a essência, pouca muito boa, né, Sueli? Nem a centopeia, nem a centopeia usaria isso. Muito boa, muito boa. Lia, obrigado pela sua presença aqui entre nós, lá de Uberaba, terra muito importante, né, para o movimento espírita, dada a presença da figura de Chico Xavier, essa figura tão importante no nosso meio. Mas voltando à nossa conversa, esse fetiche, ele aumenta, ele potencializa no ser humano o consumo, por causa dos gastos, por causa da exploração cada vez mais da natureza. Um outro fator ligado ao consumo também muito importante é o que os estudiosos chamam de obsolescência programada, no sentido de que alguns produtos eles têm data de validade e que é uma data de validade curta. Eu conversava um poucos dias com alguns alunos, eles diziam que o celular deles demora no máximo 2 anos, no máximo 3 anos. E certamente seria um aparelho que poderia usar mais, que poderia utilizar mais, né? Mas quando se fala em obsolescência programada, se fala numa possibilidade de um tempo limitado para a duração, para que para que a roda do comércio gire, né? Um contraponto a isso é defendido por alguns economistas, dando conta do seguinte: quando um objeto tem a sua durabilidade vencida, isso faz com que a própria indústria pesquise e trabalhe novos avanços da tecnologia. O celular de hoje é muito diferente do celular de 30 anos atrás, né? Hoje você faz tudo no celular, né? Conversa, faz compra, banco no celular. Antigamente não tinha isso. Quer dizer, isso só é possível, de certa forma, porque há uma renovação. Então esse seria um contraponto. Mas a gente sabe que o celular gasta muitos minerais, né? O ferro, algumas ligas feitas de metais preciosos que estão presentes nessas máquinas. Isso causa um esgotamento da natureza. Parece que poderiam as televisões durarem um pouco mais. Elas poderiam durar um pouco mais, né? E a ponto de hoje valer a pena mais você comprar um aparelho novo do que consertar. E isso, segundo alguns críticos, é intencional. É exatamente para a roda do comércio girar e a roda da economia, idem. Só que isso avança de maneira muito incisiva na natureza, né? Então, nós estaremos sempre gastando mais, sempre avançando mais nos recursos naturais para satisfazer essas nossas vontades, esses nossos desejos. Então, essa ideia do consumismo, ela tem levado o ser humano
a uma situação crítica, a ponto de você se despersonalizar, de você não ser mais você, de você ser um consumidor, uma pessoa que às vezes perde a identidade para atender a um apelo do comércio, para atender a um apelo da mídia, né, do consumo desenfreado. É claro que nós sabemos da importância do comércio, ele gera riqueza, ele gera empregos, mas é necessário nós termos uma ponderação de maneira que a gente não desqualifique, não descaracterize a humanidade, né? O Carlos Drummond de Andrade tem um poema muito interessante, o Eu Etiqueta, que eu peço licença a vocês para lembrar aqui, para ler, e que ele dá mais ou menos uma pista desse drama humano quando se transforma em um ser simplesmente consumista, né? Em que perde suas características, perde as suas identidades, perde as suas idiosincrasias, como ele diz aqui. Diz assim Carlos Drummond de Andrade no poema Eu Etiqueta, mineiro como a Lia, né? Mineiro de Itabira. Em minha calça está grudado um nome que não é meu, de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembretes de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas que são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim um homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar a minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser, eu que antes era e me sabia tão diverso dos outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte, solidário com outros seres diversos e conscientes de sua humana e invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou qualquer língua, qualquer principalmente, e nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender, em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco de roupa, sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa, da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo de outros objetos estáticos e tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Esse texto do Drummond
dá uma ideia, né? Sem querer comentar poesia não se comenta, né? Mas dá uma ideia de por onde andamos, né? Como nós estamos andando. Às vezes essa sensação de prazer de consumo, ela é mais do que uma sensação. E aí uma das razões para nós comprarmos, para nós consumirmos tanto. Isso é mais do que uma sensação, é mais do que uma emoção. Hoje, os estudos dão conta de que isso é uma reação física. A dopamina está aí. A dopamina é um neurotransmissor que provoca em nós a sensação de prazer e de recompensa. Já há muitos estudos que dão conta de que mais de 50% das pessoas fazem compra exatamente pelo prazer de comprar e não pela necessidade. Quer dizer, aquilo lhe provoca uma descarga desse neurotransmissor do prazer, a dopamina. E interessante que ele é viciante, né? Quanto você mais compra, mais vontade de comprar tem. Exatamente pela sensação da recompensa, pelo prazer da recompensa, né? Então, você vê como que o assunto merece consideração de muitas áreas do conhecimento humano. E agora a neuroplasticidade, a neurologia, a neuropsicologia tem estudado bem essas questões. Agora, talvez tudo isso seja porque nós estejamos ainda muito ligados ao famoso Jardim do Éden. Lembram do que está no Gênesis? Eu vou dar uma lidazinha coisa rápida. No Gênesis, o Gênesis não de Kardec, o Gênesis do Pentateuco, que está lá no capítulo 13, que fala assim, essa Bíblia aqui é muito interessante, é uma sugestão para quem está vendo, é a Bíblia de Jerusalém. É muito interessante essa Bíblia, eu adquiri recentemente e tem tido algumas surpresas no que diz respeito à tradução. Mas isso aí é uma outra história. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, antes que Javé destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim de Javé, como a terra do Egito até Segor. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e emigrou para o Oriente. Assim, eles se separaram um do outro. Abraão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície. Ele armou as suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Javé. Javé disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu darei a ti e a tua posteridade para sempre. Tomarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos da poeira da terra, poderá contar seus descendentes. Levantar-te-ei, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a ti. Então, ele, lá no 10, ele fala assim: como o jardim de Javé, que a terra do Egito até Segor. Escolheu toda a planície. A terra de Javé é a terra prometida. É o famoso Jardim do Éden, de onde foi expulso Adão. E o Jardim do Éden, há uma pintura muito interessante que focaliza esse Jardim do Éden. E esse Jardim do Éden era exatamente um lugar, era o chamado paraíso, né? Não faltava nada. Nós tínhamos as coisas em abundância: grãos, água, árvores, pássaros. Só que nós não fizemos jus a esse espaço. Mas é um espaço, embora seja para alguns, eu acredito, um espaço mitológico, isso não é histórico, creio que não seja histórico, embora haja controvérsia sobre isso, mas seria um espaço idealizado. Quer dizer, nós temos isso em nossa memória, e a nossa memória é da terra, como um jardim do Éden. E se é um jardim do Éden, nós não podemos macular esse jardim. Nós temos que trabalhar
para que esse jardim, ou mitológico, ou histórico, ele esteja presente e nós possamos fazer da terra esse espaço de delícias, como é o Jardim do Éden. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec destaca uma fala muito interessante, que diz assim: a natureza é um conjunto harmonioso que Deus nos deu para a nossa habitação e que cabe ao homem conservar e respeitar. E a questão que se impõe é essa, desse consumismo desenfreado, quer seja de roupas, quer seja de alimentação. Essa história que eu lembrei há poucos momentos, do desperdício de arroz e de carne. No capítulo 5º do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre a lei da conservação, quer dizer, a sustentabilidade do planeta e a sustentabilidade dos nossos atos, a sustentabilidade da nossa vida. Como que a vida poderá ser sustentável ao não poluirmos rios, ao separarmos, atitudes bastante simples, de separarmos bem o lixo. Eu li há pouco tempo que tem uma cidade da Espanha, eu não pude pesquisar isso ainda, se alguém puder me socorrer, a mim não, a todos nós que estamos na live, seria de bom grado, que existe uma cidade na Espanha em que não há lixeira. Olha só que coisa, não há lixeira na cidade. Como que é isso? Quer dizer, as próprias pessoas, segundo deduzo, as próprias pessoas recolheriam os seus lixos e colocariam em determinado lugar, naturalmente separando o lixo úmido, né, o lixo seco, os vidros, etc, etc, e que não havia recolhimento de lixo, não havia lixeira. Olha só que conscientização, né? Como que isso é importante para a sustentabilidade, para o lixo não entrar nos cursos fluviais, não é? Nos cursos marítimos e lacustres, né? Então, muita coisa nós poderemos fazer para a lei da conservação. E diz lá Allan Kardec: a terra produziria sempre o necessário se com o necessário o homem soubesse contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele a emprega no supérfluo e o que poderia ser empregado no necessário. Essa questão, ela se resvala em outra, quando o Allan Kardec pergunta sobre as injustiças da Terra, as injustiças que nós praticamos ou que às vezes sofremos. E ele diz que as injustiças não são obra do passado, não, muitas injustiças. As desigualdades, melhor dizendo, as desigualdades, a má distribuição de renda, por exemplo, a má distribuição de alimentos, não é fruto do passado, não é questão kármica, não, ou nem sempre, ou quase nunca é questão kármica, é questão da humanidade. E diz ele, quando nós nos preocuparmos com o outro, nós não teremos essas disparidades, essas diferenças, essas desigualdades sociais. Isso, de certa forma, está ligado a essa questão da produção do alimento. Não é? Porque ele diz lá em uma das suas questões, a questão 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. É o alimento que é jogado fora e de que muita gente precisaria. Aí pergunta Kardec: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Olha que coisa interessante, que resposta marcante que os espíritos dão. Quer dizer, o ponto de equilíbrio
seria a posse do necessário. Nós termos, a posse é necessária, né? Nós vivemos num mundo monetizado, precisamos da posse, precisamos comprar, precisamos vender, mas o necessário, será que a gente está atento a isso? Será que eu precisaria mesmo trocar meu carro todo ano? Será que eu precisaria mesmo de 3 carros na garagem? Será que eu preciso de 250 pares de sapato? Eu trabalhei uma vez numa secretaria da prefeitura e que era secretaria de promoção social. E eu peguei um dado a nível nacional, a nível de Campos e a nível nacional também. Não sei se é a nível mundial, provavelmente, mas a nível de Campos, de Campos e de Brasil, que era sobre habitação. E a equação é a seguinte: o número de habitações que falta é igual ao número de habitações que não estão ocupadas. Quer dizer, se as habitações que estão vazias fossem disponibilizadas para as pessoas, não haveria problema de habitação no país. É claro que isso tem muitas nuances, é evidente que tem. Mas não seria aí o caso de posse do além do necessário que nós às vezes concentramos em nossas mãos? Quer dizer, assim como há na habitação, há uma série de outras, né? Há uma série de outras. Quem ganha 1 milhão por mês, e tem, né? A jogadora de futebol ganha até 2 milhões por mês. Será que ele vai usar isso na sua vida? Será que ele usa 2 milhões por mês? Não há na estrutura social, na estrutura econômica, um incentivo à posse do desnecessário? São colocações, mesmo nós, muitas vezes, os livros que nós temos, eles não é uma posse do desnecessário. Eu estava lendo uma entrevista há poucos dias do Nelson Motta. Nelson Motta está com 80 e poucos anos. E ele falou que ele está tendo uma atitude agora, nesse último momento, nesse último quartel, né, da vida dele. Enfim, ele dizendo o seguinte: todo livro que ele compra e lê, ele doa. Primeira coisa que ele fez foi doar grande parte da biblioteca dele. Ele falou que são livros que ele não vai ler mais, não vai reler mais. Então ele está desapegando. E todo livro que ele compra e lê, ele passa adiante, ele doa. Exatamente dentro dessa ideia, né, de que não é a posse do desnecessário, que não vai ser mais necessário a ele, né? Ele não vai reler aquele livro. Então acho que são pequenas atitudes que mexem com o nosso dia a dia, que poderão fazer da Terra um espaço sustentável, né, em que ela não seja tão explorada. Tem uma outra citação aqui que eu gostaria de trazer, uma citação que está em Emmanuel, no livro Consolador, na questão 121, e diz assim: o meio ambiente influi no espírito. O meio ambiente não influi no espírito? Ele responde: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória. Com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Então, o nosso dia a dia, isso influi no nosso espírito. Não é difícil a gente entender isso. Um clima desagradável, ele altera o nosso bom humor, né? Aquela água daquele mar azul que a gente esperava e que agora está com uma língua negra passando por dentro dele, isso altera o nosso estado de ânimo, altera o nosso espírito, é claro.
Estado de ânimo é espírito, né? Então a gente vê que a vida material, ela tem uma grande influência na vida espiritual. A gente sabe que a decisão final é do espírito, mas que o corpo, que a vida material interfere no nosso dia a dia e por via de consequência no nosso espírito, não tem a menor dúvida. Na nossa formação emocional é espírito, né? Vida material, quando a sensação de recompensa da dopamina existe, o pico de dopamina existe ao comprarmos o relógio ou o celular, o último modelo. Nós já temos uns 2 ou 3 celulares e relógios, né? Mas nós não estaremos dentro dessa linha de influenciação no nosso espírito, de apego, e que é um problema gravíssimo, né? O nosso apego. Para a gente encerrar, na questão 799 do Livro dos Espíritos, encontramos lá: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, quer dizer, o apego às coisas materiais. Não é o uso de coisas materiais, não. É bom que isso fique bem claro, né? Nós vivemos num mundo monetizado, num mundo de necessidades materiais. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é o chamado apego. O apego exagerado, que nos escraviza e que nos faz, que nos torna seres difíceis de desgarrarmos da matéria quando desencarnamos, né? Isso parece ter um tom meio ameaçador, né? Mas é porque a gente não pode ter medo das palavras, né? Não podemos ter medo das palavras. Não é nenhum ameaço, não. Mas a verdade é que o apego às coisas materiais nos aprisiona ao corpo. Daí a diferença entre morte e desencarnação, né? A morte é física, a desencarnação é o desligamento. Às vezes você morre fisicamente, mas não se desliga do corpo, né? E exatamente por causa de apego. Os relatos espíritas dão conta, as narrativas espíritas dão conta disso. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. O desapego e a posse apenas do desnecessário, ela impulsiona muito a solidariedade, né? Eu gostaria de encerrar recordando o poema do Amaral Ornelas, numa prece de gratidão à terra que nos abriga e que às vezes não temos sido tão cuidadosos. E alguns artistas estão muito preocupados com isso. Muito preocupados. A arte é uma área do conhecimento humano fundamental. A arte antecipa muitas coisas. Por exemplo, antes do nosso encerramento, quem não se recorda do Planeta Água de Guilherme Arantes? Que boa lembrança, né? Para ouvirmos hoje, ouvirmos de novo, né? Nós que já fizemos 25 anos, conhecemos bem o Guilherme, Planeta, Terra, Planeta Água, que acho que é uma ótima sugestão para a gente ouvir, né, antes do nosso sono reparador. Então, para encerrar, tornando o texto a nossa prece também de encerramento, a terra de Amaral Ornelas. Agradece cantando a terra que te abriga. Ela é o seio de amor que te acolheu criança, o berço que te trouxe a primeira esperança, o campo, o monte, o vale, o solo e a fonte amiga. No teu colo desponta a generosa espiga que te farta o celeiro e te rege a abastança. Dela surge divino
o lar que te descansa a mente atribulada entre o sono e a fadiga. Louva-lhe a própria dor amarga, escura e vasta, exalta-lhe o grilhão que te encadeia e arrasta, constringindo-te o peito atormentado e aflito. Bendize-lhe as lições da carne humilde e santa. A terra é grande mãe que te ampara e levanta das trevas abismais para os sóis do infinito. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Muito obrigado ao Mauro pelo convite e até um próximo encontro.